O tema "Quem antecipa governa", ele vai muito de encontro com o que nós acreditamos aqui no Grupo Bela Arte, que é algo que fazemos já há alguns anos, que é tratar tudo com muita antecipação, porque eu acredito que tudo que tem planejamento, visão estratégica, o resultado é muito melhor. E eu estou aqui hoje com duas pessoas que acreditam muito também nesse tema, né? E nós fazemos muitos trabalhos juntas, são duas mulheres visionárias, maravilhosas, que amo e que nós temos um relacionamento de muito tempo. Estou aqui hoje com a Viviane Zorzetti, head de relacionamento da Hunter Douglas, e com a Mariela Romano, arquiteta renomada e nossa parceira. E é isso, gente. Eu passo aqui agora, vou passar primeiramente para a Mariela Romano, para ela se apresentar. Olá, eu sou Mariela Romano. Eu agradeço muito Keilen e ao Grupo Bela Arte, a Vivi também com a Hunter Douglas, por esse momento da gente deixar aqui o que a gente acredita. Falar um pouco sobre o que a gente acredita, o que a gente trabalha, o que é certo dentro do que a gente, né? Quem antecipa governa, que é uma coisa, né? Um slogan da Kaylin, da Bela Arte, É que eu também verdade. levo ele não com esse nome, mas com o que ele O significa, o conceito. conceito dele, e acredito que a Hunter Douglas também, por a gente acreditar no trabalho da marca e da empresa, também leva isso. Então, agradeço o convite, sou arquiteta, parceira da Bela Arte e da Hunter Douglas, e muito feliz em participar desse primeiro podcast. Eu também estou muito feliz de estar participando desse primeiro grande encontro com um tema tão relevante, né, Kelly, Que a para gente acredita nós tanto, né, que Vivi? desenvolvemos um trabalho baseado nisso já há tantos anos É e verdade. viemos construindo mudanças de pensamento, De lideranças, comportamento. mudanças de comportamento, liderança de pensamento, sempre com o objetivo de contribuir para o trabalho dos profissionais aqui na Sim. região e para que a gente pudesse buscar o nosso crescimento também, baseado nessas mudanças e nessas importâncias que a gente vai falar aqui hoje. Ah, Então, eu estou muito perfeito. feliz de participar desse Muito momento. obrigada pela presença das duas. E eu começo esse podcast hoje fazendo uma pergunta para Mariela Romano, né? Qual que é a importância da antecipação dentro do seu escritório, dentro do seu trabalho? Qual que é a importância da antecipação, desse planejamento para o resultado final? Por quê? Porque assim, eu trabalho com vários profissionais, né? A Bela Arte está fazendo agora em março 28 anos de mercado, e eu trabalho com muitos, e eu vejo na Mariela, até eu já elogiei ela por isso, que ela consegue ir do início ao fim com o cliente. É um case, porque são muitas, eu falo que uma Etapas, né? casa, são muitas etapas, uma casa tem 3.000 itens, né? Eu já fiz um estudo que uma obra tem 3.000 itens, e como que você consegue administrar, porque eu falo que é uma administração de pessoas, é uma gestão de energia, que são muitas pessoas dentro de uma obra para chegar até o final. E eu fico assim, gente, eu fico boba, porque ela consegue ir até o final e colocar o arranjinho, até o último arranjo de flores naturais na obra. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como que você consegue chegar até o final. Então, assim, a hora que você estava falando, eu estava pensando assim, de onde veio, lembrei do escritório, lembrei atrás, lembrei do balé, e lembrei que quase que eu nasci antes da hora, assim, foi tudo programado, e eu andei antes da hora, tipo assim, Tudo foi tudo meu antes. foi antes. Então, a hora que você falou, eu nem estava preparada para isso. E eu lembrei que minha mãe falou que eu andei com 8 meses e meio. Então, assim, eu falei assim, não, então isso vem de longe. Eu gosto de programar tudo. Para mim, a vida é programada, assim. Claro que onde está em nossas mãos, né, que é o que chega para nós. Essa programação, ela dá certo. Eu Porque ela gosto traz disso, eu me sinto segurança, ela tranquila, traz fico segura e segura, posso e confiante. posso transferir isso para os clientes, no caso da obra, e para mim também, porque senão eu não consigo dormir, imagina. Então, tudo que você programa, que você faz antecipado, se for para dar alguma coisa errada, você já sabe lá. Não é surpresa.
Se o básico está bem estruturado, eu falo que se Ele se organiza ele se normalmente. organiza, e aí, porque a obra Não tem tem- muito imprevisto, Todo né, dia Mariela? tem- Todo dia tem um imprevisto. Eu falo que são imprevistos, porque o problema é aquilo que a gente não resolve. Imprevisto você consegue Administrar. E você administrar. sabe que você acabou de falar uma coisa que eu acredito muito, inclusive faz parte até no nosso perfil do Instagram, ele é o resultado da nossa cultura. Né? Nós temos missão, visão e valores aqui. E o que nós colocamos no perfil do nosso Instagram do Grupo Bela Arte é exatamente que nós somos uma empresa de pessoas imperfeitas sendo aperfeiçoadas Isso. para entregar o melhor, né? Então, e quando a gente tem o básico planejado de forma processual, assim, sistemática, aí vai acontecendo os imprevistos, que todo dia acontece. Uma obra é muito imprevisto. Por quê? Porque é uma gestão de pessoas, né? Uma obra, na verdade, você está gerindo energias. É uma ideia que sai gerida por pessoas. Por né? pessoa, O projeto vem, depois ele é gerido. Exatamente. E sem as pessoas, não tem finalização. Uhum. Não tem realização sem as pessoas. Então, assim, e realmente o que você falou, e você me disse agora, né, que a sua mãe falou, você falou assim, lá de trás, porque teve uma vez que eu perguntei para você, como que você é tão disciplinada? E você falou, eu acho que isso veio do balé, porque eu sei que você é dançarina e tal, né? Depois eu acho que foi balé, depois foi outras danças também, e eu acho que o esporte traz muito isso. E o balé era da Royal Academy de Dança que a gente tinha aqui. Então era muito metódico, né? Porque a Royal Academy é de Londres. Então aquela coisa muito certa, o cabelo não podia estar fora do lugar, não podia ter brinco grande. Entendi então, até hoje eu não tudo. consigo Entendi malhar com tudo, brinco comprido e com ela chega cabelo esse solto. cabelo todo arrumado. Então assim, tinha o dia certo do Ah. colã certo, se fosse com a outra cor não entrava na sala e fazia aula. E eu acho que isso é muito bom, por isso que eu coloquei minha filha também no balé. Mesmo que ela não ficou tanto tempo como eu, mas isso traz um senso de responsabilidade e cuidado que a gente leva para tudo Pra na vida. Preparação. Não só para o trabalho, Preparação. é tudo, é disciplina antes de começar, por exemplo, coisas básicas. Você vai fazer uma coisa que é simples, ela tem que ter um contexto. Você não pode desmerecer qualquer coisa que você vai fazer e falar, vou fazer de qualquer jeito. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. A pessoa fazer alguma coisa de qualquer jeito para ficar livre e ter que voltar para fazer de novo. É um retrabalho. Eu nunca gostei disso. O isso me retrabalho, ele incomoda. demanda muita energia. E é muito ruim, né? É verdade. E acho que os desafios estão aqui para isso. Só que eu acho que o desafio ele tem que ser vencido com qualidade, com excelência. Com Não qualidade. adianta eu pegar um com desafio, organização. eu quero fazer uma maratona, eu vou correr, então tem que chegar ali até ali em tal hora. Eu saio capotando, rolando, então assim, não adianta, eu vou chegar lá machucada. Eu tenho que ter uma preparação para isso, para eu poder chegar lá e chegar certo daquilo que vai ser. Então, assim, é muito o que eu penso. Até as conversas que a gente teve, claro que a gente cresce depois disso, aquela história do antecipa governa apareceu com essa palavra sólida e entender por que é que a gente precisa entrar com a parte das cortinas inteligentes lá na arquitetura, no fechamento da esquadria. E é tudo um aprendizado. Hoje, para mim, isso é tranquilo. E eu também ensino todos os dias cada cliente que faço, mas por que que eu vou escolher cortina, agora persiana, agora nessa altura? Não, eu nem comecei a obra. Eu Mas nem isso- comprei o sofá ainda, ele fala, né? Os mas o móveis. sofá realmente ele vai entrar por último. Você pode comprar até um pouquinho antes pra você poder escolher. Porque se você também não escolhe ele antes e quiser mudar, você tem que pegar o que tem. Ah, ok. Vivi, e agora? Me fala, eu vou te fazer a mesma pergunta. Qual que é a importância, né, eu nem vou levar agora pro profissional. Agora eu não vou levar para a Hunter essa pergunta, né? Tá Porque bom. você está aqui hoje e a gente olha para Vivi e a gente já pensa Hunter Douglas, né? Eu falo que ela fez o branding dela muito certo. A gente vê a Já tem Vivi, um código. você já tem um código. Já né? é Muitos marcado. anos de companhia. Quantos anos, amada? 26 já. 26 anos, quase o mesmo tempo que a Bela Arte está no mercado, você está na Hunter Douglas. Uau! É muita história, né? Muito. Então, mas eu gostaria, assim, para sua vida pessoal, o que a antecipação, o planejamento, o que essa frase que nós personificamos nessa frase, quem antecipa governa, significa para você? Significa tudo, né? Porque eu tenho uma rotina, apesar de a gente não estar falando diretamente do trabalho, mas a minha rotina é muito dinâmica.
Então, eu tô sempre fora de casa, eu tô sempre... Eu vivi pelo mundo, né? A Vivi é conhecida pela Vivi pelo mundo. Então, eu tô sempre viajando, eu tô fora de casa, eu não tenho uma rotina padronizada. Então, como é que você transforma uma rotina que não é rotina em algo que você consiga planejar e controlar? Você tem que pensar tudo antes, desde do que você vai levar quando você vai sair de casa, ou que você vai levar para uma viagem. Você tem que ter um planejamento de alimentação, como é que você vai... Porque senão fica tudo muito confuso. Até porque, né, eu falo que corpo, agora eu levo até para o lado espiritual, né? Que vocês sabem que eu sou bem espiritualizada e eu não nego isso. Eu falo que corpo, alma e espírito caminham juntos. Não adianta o corpo, não, tipo assim, você tá com corpo e alma caminham juntos, e espírito é o que se conecta com algo, um ser maior, né? No meu caso é Deus, mas cada um tem a sua crença. Sim. Mas, e quando isso está desajustado, igual você falou de alimentação, de um esporte, E pra tudo tudo fica desalinhado, fica. né? E eu- acaba que isso impacta. E eu vejo isso muito na Mariela, por isso que eu falo que quem veio do esporte, eu não tive essa oportunidade. Esporte é total Esse preparação. incentivo de criança, você ter visto a sua mãe é professora, ela já trouxe isso desde a sua infância, que bom. Eu não tive isso. A minha mãe, nesse quesito, Eu também e não. você também não teve, porque eu conheço a sua história. E a gente luta muito com isso, né? Para criar essa disciplina de cuidar do corpo, de cuidar da alimentação, porque a gente entra num ritmo Exato. do dia a dia, e o que acontece? Acaba que tem hora que a coisa fica meio desajustada Fica. e atrapalha. E é as tudo. outras, né? Hoje eu tenho um planejamento para o dia que eu não abro mão de estar com a minha família, eu tenho um planejamento para estar com os meus amigos, eu tenho um planejamento para estar com as pessoas que, no dia a dia, se eu não fizer isso, acaba que Você você entra sempre deixa para depois, para quando dá, e você precisa se preparar, porque numa rotina muito corrida, né, que hoje eu acho que todo mundo tem uma rotina corrida, a gente precisa se preparar para tudo, senão você deixa de Isso fazer te coisas tranquiliza, não é? importantes. Porque Me você sabe que tá tranquiliza. programado. Quando Se está você não estiver programado, planejado, você começa a ficar ansiosa, anotado, anotado. né? A gente gosta, eu sou do eu tipo, sou de papel. eu sou de papel. Porque mas isso é ciência, né? Alarme, Que que eu quando até a desliguei gente os meus. anota, a gente memoriza. Isso. Isso me deixa muito segura. Eu quando tenho tudo na estou agenda. anotando. Eu tenho meus momentos, o treino na agenda, o compromisso pessoal na agenda. Eu tenho tudo na agenda, tudo gente. junto com os Gente, compromissos de sabe que eu Até a trabalho. sobrancelha que você vai fazer tem que estar na agenda. Tudo! Não, ó, tem Então uma... não é. Mas não é isso. Isso é só uma organização. Isso deixa. Eu acho que gente ajuda mais a gente tranquila. nessa Ajuda. rotina a ficar mais tranquila. Porque o mundo já é hoje estressado, ansioso. A gente tem que Imagina lidar se a gente com... não tem isso. Você não Você consegue. fica louca. Sim. Não, eu coloco na agenda, sabe, que todos os dias eu tomo café da manhã com os meus filhos e com meu esposo 5h40 da manhã. Eu sei que eu vou tomar café 5h40, mas eu anoto na agenda. E 6h30, até isso eu Eu anoto. tenho os horários Eu também de anoto, almoço, mesmo eu tudo. sabendo que todo dia vai acontecer, mas eu gosto de anotar, porque eu gosto de ver e eu faço uma coisa na minha agenda até interessante, a gente nem ia falar disso. Eu coloco um quadradinho antes, porque depois eu vou dando check do que eu De ticado. consegui, eu vou ticando o que eu fiz. Aí eu ponho a ginástica que eu vou fazer depois ali do café da manhã, tudo, porque eu me sinto segura, eu faço isso, eu sei que eu não vou esquecer de tomar café com eles, de fazer ginástica, mas eu me sinto segura, eu gosto de saber que tá ali, e no final do dia eu vou dando aquele check. Aquilo me dá segurança e motivação, isso me motiva. E não, A você organização, não, ela é porque motivadora. quando você tem tudo preparado e antecipado, já tá ali, você não precisa mais pensar naquilo. Mas assim, amiga, será que nós estamos no mesmo nível hard de organização que a Mariela? Não. Sabe por quê? Não Amiga, estamos. nós não estamos. Porque a Mariela, eu tenho Não certeza estamos. absoluta. Eu nem preciso me Olha perguntar. aqui, amiga, olha aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai. Você prepara sua roupa antes? Eu um tenho que dia pensar, antes? que senão eu não dou conta. Tá, E quase você que eu tenho que prepara? anotar, porque Quase que você às tem que vezes eu anotar? esqueço, porque eu ponho tanta coisa e falo se vai ser essa, vai ser essa. Ontem Mas eu você não deixei separa programado. e põe no lugar Não, assim? não.
Não, Não. mas já tá na Às sua vezes eu cabeça. tiro, eu coloco num cabideiro, às vezes eu deixo em cima do sofá da sala perto do meu quarto. Gente, são coisas básicas, mas que É. você já economiza tempo. Você não Sim. tem que pensar Na roupa verdade, que eu vai tinha que usar no fazer outro isso dia. antecipadamente, com uma semana antes, mas aí eu também é muito pra mim, sabe? Porque É. às vezes chove, às vezes você Muda muda o alguma clima, coisinha, vem o enfim. clima, Foi só então. pra gente descontrair, porque eu Mas, tenho certeza que você faz Mas isso. vai É que eu ser. tenho duas situações, né? Senão eu Quando eu estou em atraso. casa, eu não tenho essa preparação, eu fico mais tranquila. Agora, quando eu estou Você tem que viajando, eu levar, levo né? exatamente É. o que eu vou usar não tem sobra. Tem exatamente o que eu vou usar em cada dia, aí eu me programo. Mas eu sou libriana, né? Então eu tenho essa. Não com o meu dia a dia de trabalho, mas comigo, É. pessoal, eu tenho minhas dúvidas. Eu Mas levo um pouco a a mais. gente tá muito distante dessa. Ó, e é engraçado. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Mariela, para a gente finalizar com ela, porque eu até sei que ela tem um compromisso agora. Né? Muito obrigada até por você ter vindo, mesmo sabendo que você estava com esse compromisso, você se dispôs e nós estamos muito felizes. E eu vou fazer mais uma pergunta. Como que você consegue? Porque assim, arquitetura, design, está do lado esquerdo do cérebro, que é o lado da criatividade. Como que você consegue ter a parte criativa e porque assim, a parte criativa ela é muito alto, fala muito mais alto. Né? Isso assim, você pode perceber que todas as pessoas que vão para o lado artístico, quer seja da música, quer seja da arte, da arquitetura, da dança, todos eles são mais assim, não estou falando, não é lento, mas são mais Tem o seu tempo próprio, é né? zero racional, não tem Aham. racionalidade, não são metódicos com organização, com processos, com liderança de pessoas. Principalmente, eu vejo que são pessoas que não têm até nem muita paciência de lidar com pessoas, de liderar pessoas. E você tem um escritório, eu conheço, até acho lindo o seu escritório, muito organizado, e você tem uma equipe muito legal que trabalha com você há algum tempo. E como que você consegue isso, assim, de ser líder empresarial, de ter essa mentalidade empresarial e ao mesmo tempo ser criativa e fazer aquelas coisas lindas, aqueles projetos maravilhosos? Eu quero que você me conte. Eu preciso Então, saber. eu que agradeço, tá? O convite em poder falar um pouco sobre isso e da experiência que eu tenho com os produtos e o atendimento e tudo que envolve aqui o grupo Bela Arte Hunter Douglas é muito parecido comigo, assim, porque vocês têm também todos esses processos e isso me acalma, isso me Isso tranquiliza. te deixa segura. E eu não gosto de É nada sobre isso, né? que é surpresa, assim. Na verdade, eu nunca consegui ter uma festa de aniversário surpresa, porque eu não tenho coragem de esperar alguém pensar que vai fazer uma Não, festa surpresa. olha o que, E que eu ela sempre já fiz uma. contou. Olha o que Mas que eu ela não dou conta de É, esperar, olha o entendeu? que ela me contou ontem, que ela faz aniversário em outubro Tá. e a viagem já está programada Já. É. do aniversário. É porque do ano passado eu falei em julho e todo mundo reclamou. Falei, então agora esse ano vai ser janeiro, fevereiro. E foi. O que você perguntou sobre Como que você como que eu consegue faço? conciliar Então, isso? aí eu separo. São duas Marielas. Na verdade, assim, fora pessoal, né? Vou falar da profissional. A mente criativa, que é muito forte comigo. Tudo que eu olho, tudo que eu vejo, eu tenho que. Tem hora que eu fico com muita coisa e eu preciso soltar. Então eu tenho que criar com várias coisas, com tudo. Te falei que eu tô até fazendo coisas manuais também, porque eu tenho que É, jogar minha criação em vários lugares. Eu tenho o horário da programação e tenho o horário da criação. Então, assim, a hora que eu chego em casa à noite, o final de semana que eu tenho meu tempo, que eu sento ali, aquela hora eu vou criar, não faço nada. Eu vou criar, mas você me deixa quieto. Aí eu tô olhando, pode conversar perto de mim, eu ligo televisão, eu escuto uma música, eu pesquiso. Só que assim, às vezes a pessoa acha que eu não tô ali fazendo nada. Eu tô em criação naquele momento, que é a hora que eu faço isso. E a hora que eu estou trabalhando no escritório, que eu sento também em alguns momentos, às vezes à noite, porque eu preciso estar sozinha. e a Aí eu consigo criatividade, ela pensar. vem à noite, mais Eu só assim? crio à noite ou final de semana. Não tem Ah, jeito. Você fala assim, tá. cria agora um negócio. É uma Aí hora já da me dá tranquilidade. batedeira. Eu Porque sei, a eu tenho toque muita de coisa, tem o caixa, WhatsApp, não. você tá me É. perguntando, eu presto atenção em tudo que tá acontecendo em volta. Tudo. Você tá Uhum. conversando comigo, se alguém tiver Isso é conversando. visão ela tem muita Eu visão presto empreendedora. atenção, me incomoda às vezes, porque eu presto atenção em você, na Vivi, neles. Aí eu fico assim, gente, que eu tenho que guardar tudo. Então isso é um pouco Até mais com o barulhinho que tá pesado. fazendo lá fora, você tá Isso ouvindo. pra mim é um pouco mais
não é porque é pesado, mas é porque eu desgasto mais. Por isso que eu fico mais cansada, por isso que eu não acordo cedo. Eu não consigo tomar café da manhã com a minha filha às 5 horas. O Júnior acorda com ela e eu não faço isso. Por quê? Eu não consigo me desligar muito cedo. Eu Se sei, até eu entendo. conseguir desligar do dia inteiro e passar o momento criativo, o que eu tenho que me programar para outro dia, fica mais tarde. Aí eu preciso descansar. Mas aí durante o dia eu tenho aquilo e é tudo anotado em papel. Anteontem eu peguei todos os que eu tinha das pastas antigas dos papéis, refiz tudo, joguei um bolo de papel fora porque eu tive que passar limpo para tirar o que eu já tinha resolvido e deixar no Fazendo bolo. cheque. Ah, falar isso. Esse cheque. Inclusive, eu já vou te dar essa dica. Aprendi O isso, quadradinho. gente, tudo é aprendível. Eu fiz uma mentoria, mas foi uma mentoria curta sobre gestão do tempo. E nem lembro mais quem foi o mentor. Foi online, gostei tanto. E ele que ensinou essa questão de colocar o quadradinho para você ir Vou dando começar a cheque. fazer. Porque Eu isso é risco o muito negócio. psicológico, É, sabe? Quando é. você vai dando cheque, mesmo naquilo que você sabe que você vai fazer, que você tem É. que almoçar. Não, sim. Mas aí você chega no final do dia, antes de dormir, você vai dando cheque em tudo aquilo Não, que você mas eu conseguiu tenho que fazer isso mentalmente, porque se eu escrevo e eu não risco, mesmo que não seja no quadradinho, eu tenho que riscar. Aí minha cabeça descansa. É isso, é Senão não sobre descansa. isso, tá vendo? Que tem a ver. É, Você faz é. o risco, É uma eu faço o programação. cheque, mas é uma programação. Sim. E isso faz total É com sentido. qualquer coisa da minha vida, tem que ter. Se eu vou sair para comprar alguma coisa, tem que ter lista. Eu tenho lista do dia, eu tenho lista disso, Eu agenda de. também. Porque senão eu não consigo resolver as coisas. Então, É sobre isso isso. é o que eu levo para o escritório. Eu sei que é muito. Até hoje, né, o João, que trabalha comigo no escritório, ele estava lá na Casa Cor, não consegui ir. Ele falou assim: Mas deixa eu te falar, o nosso ambiente já está quase pronto. Tem de ninguém, não tem nem fio passado de ninguém. O nosso já está colocando estrutura. Eu falei: Calma, que é assim. Eu sou assim. Tem gente que nem aprovou o projeto. Eu já estava com batedeira se não tivesse aprovado o É projeto. verdade. Porque Você eu tenho é uma muito viagem marcada para o antecipada. dia 3 de abril e meu cronograma da obra está pronto, porque quando eu viajar, eu falei assim, né? Não é para ninguém me ligar para falar de Casa Cor, porque é para estar andando. Vocês E eu vou estar viram, você tranquila. viu que eu escolhi A dedo. a pessoa certa para falar sobre esse tema, para Com abrir o certeza. nosso podcast, né, o primeiro podcast da Bela Arte, de muitos, que nós vamos tratar esse tema em todas as esferas, E aí de a tudo gente na vida, porque eu precisa. acho que tudo na vida, se a gente levar isso aqui, eu acho que tudo vai bem. E eu te agradeço imensamente pela sua participação. Escolhi muito bem, né, Vivi? Escolheu. Escolhi muito bem. E vou liberar a Mariela, porque a Mariela ela tem um compromisso agora. Te agradeço imensamente. E fala mais aí uma palavra final para gente fechar esse quadro com você. Eu que agradeço a você, Kelly, Vivi também, estar aqui para a gente compartilhar um pouco disso. Eu sei que a gente vai precisar de um outro para a gente falar do Antecipa Governa, justamente no que ficou marcado comigo, que foi a nossa virada de chave, né? Eu lembro quando eu Foi. conversei com você, onde eu estava lá em casa, eu estava indo tomar banho, voltei para minha varanda assim, comecei a conversar com você e não consegui Foi que a tomar banho. E gente, você que a falou gente assim: ficou até então a me noite. testa, era tarde da A noite, gente falei, ficou até então vamos. nada. E eu não sei, acho que foi o ano retrasado, né? Foi depois de um atendimento aqui É, que você teve com um cliente, com a Michelle, a nossa isso. E consultora. mostrar como que funcionou isso e como que a gente Isso. levou isso para trabalhar e como que a gente desenvolve isso nos projetos hoje, como que a gente Aham. desenvolve isso dentro do atendimento e como que a gente faz essa venda em conjunto, né? Porque é um Porque no trabalho em fim é um conjunto. trabalho em conjunto. E no final do dia, o que nós queremos? Não é vender. Isso vai acontecer na consequência, porque no final do dia nós queremos o quê? Entregar para o nosso cliente Resultado. resultado e ele chegar no final da obra dele com essa parte de revestimento de vidro, que a gente não chama mais de janela, é Aham. revestimento de vidro de forma inteligente, pensando no conforto das pessoas que vão viver naquela casa e fazer com que o cliente se sinta confortável, não só no espaço dele, mas confortável também dele, ele vai finalizar quando for bom para ele. Porque, na verdade, é o cliente, eu falo que quem toma decisão é o nosso cliente. Mas
qual que é o nosso papel? É levar a solução para ele tomar a decisão quando ele quiser, Sim. mas levar a solução antecipadamente, É só para porque tudo ir bem até o final. isso é uma coisa que às vezes no momento ele não vai pensar que isso é tão importante agora. Que até foi do vídeo que você passou ontem, a hora que a pessoa tá lá sentada e ela mexe na parte do teto e da parede, que eu posso realmente controlar o que eu quero ver, o que eu quero sentir. Porque antes não, a vida toda, a gente sempre trabalhou pensando na melhor posição do sol, né, as aberturas, lá no projeto, lá atrás, que eu aprendi lá na faculdade. Isso é Eu sobre o levo quê? até isso. Conforto. Conforto. Para Mas as aí o que acontece? pessoas. A gente não tinha, às vezes, antes tanta programação, porque você cobria de maneiras que a gente tinha no momento. Não vou falar que eram ruins, porque era o que a gente tinha no momento. Hoje, cada dia que passa, a gente só está melhorando. Graças a Deus, tudo vem para contribuir. Então, eu ter aquilo ontem, que eu gravei aquele vídeo ontem, de eu poder controlar, o cliente vai perceber isso, e se às vezes ele ficou inseguro, alguma coisa, mas fez lá, eu tenho certeza que nesse momento ele vai lembrar o quão foi importante esse trabalho e por que a gente preocupou antecipadamente. Porque eu tô aqui para isso. Senão eu ia ser médica, eu ia ser veterinária, que era o que eu sempre quis. Se eu não tivesse a preocupação em antecipar com os meus clientes isso, porque ele não tem essa visão. Eu tô aqui para isso, então não precisa contratar ninguém, resolve sozinho. Com certeza. E eu tô aqui para isso. Então, assim, e outra coisa, que eu faço para as pessoas aquilo tudo, do projeto, ao jeito de ser, tudo assim, aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Principalmente o Exatamente. projeto. Então, se eu quero um bom projeto e a pessoa pensa para mim, se eu vou contratar alguém para fazer a minha unha, eu quero que seja melhor. Se é uma design de roupa, eu quero que faça pensando em mim como se fosse para ela. Não pensar em qualquer jeito, vamos conseguir andar com a roupa. Aí eu faço uma casa de qualquer jeito e não penso que à noite ele vai levantar e ele precisa de uma luz porque tem uma dificuldade. Cada um tem suas particularidades. Então, isso para mim é muito sério. Quando a gente projeta. Com não certeza. É um projeto qualquer que eu pego uma foto no Pinterest ou na internet e vou inspirar. Isso não é sobre isso. E isso é tão importante que você está falando, porque vai de encontro com assim, é uma informação que eu tenho assim para minha vida, assim. Ninguém gosta de ser tratado de forma genérica. Uhum. Cada pessoa é única. E tratar como a pessoa vai viver, tudo que você coloca dentro do projeto impacta diretamente as sensações e as emoções, os sentimentos, o bem-estar, o humor que as pessoas vão ter dentro da sua casa, seja um revestimento, seja um tapete, seja um papel de parede, seja uma cortina, o conforto também, do sofá, a solução da arquitetura, tudo isso vai impactar. Claro que a técnica é extremamente importante, né? Porque senão você não constrói, você não faz, não tem o direcionamento dos projetos, mas tudo que é criado é para as pessoas, não é para o chão, não é para a parede, não é para o vidro, é para as pessoas, elas é que vão ter o resultado. É tudo sobre pessoas. E onde então não que pode nós ser nada entramos? genérico. E onde que nós entramos, para finalizar? Principalmente o profissional da arquitetura. Ele entra para gerir tudo isso. Exato. Porque, na verdade, vocês são gestores. E olha que responsabilidade. E é um grande desafio, é desafiador. Porque além de você ser criadora, que esse é o dom, né, que Deus te deu, você tem que gerir pessoas. Eu falo que todo arquiteto deveria fazer psicologia. Não, mas deixa eu te falar uma coisa que eu falo. Minha filha quis fazer arquitetura, não sei o que, não gosta de fazer conta. Eu falei, esquece, meu bem. Arquitetura é psicologia, ela é humanas. A arquitetura nunca foi exatas de onde eu conheço na minha vida. Eu aprendo a fazer uma continha, entender uma estrutura ali, você ter uma noção estrutural. Mas se eu não souber essa parte humana, a arquitetura nunca foi exata. 90% humanas e 10% matemática. Até porque essa parte técnica, você contrata para fazer para você uma outra pessoa. É uma coisa que você resolve, vamos falar assim, até com inteligência artificial, hoje você resolve. Mas aquele sentimento humano, aquela coisa diferente de sentimento, você não acha. Eu falo muito que assim, ó, desde a hora que eu apresento o projeto, você tá vendo que eu não quero ir embora, né? Mas eu tô vendo. Eu acho, olha aqui, gente, a pessoa falou que tinha que sair. Ela falou que tinha que sair daqui mas 1h15, a minha última palavra
palavra que Tá, eu da falo última lá palavra. no escritório. Quando eu vou fazer né, mostrar sobre o projeto de contratação. Eu sou a maestra de tudo. Porque Você é a eu sou a maestra. primeira É que sobre começo isso. e a última que termina. Todo mundo trabalha debaixo do meu regimento. Se um desafinar, dá problema no outro. Então é uma orquestra. É uma orquestra. É uma orquestra. É um Então eu corpo. me Aqui eu sinto não. como Gostei. uma Eu vou orquestra. adotar Igual agora. antecipa governo, Igual eu você adotou. Eu deixo você Você deixa eu adotar? o maestria Eu vou e a ser a orquestra. maestra. Gostei agora. Você é a maestra. Aqui eu falo que nós somos um corpo. Isso. Um corpo. Se um está desajustado e um corpo, um membro depende do outro membro. Depende. Nós somos membros. Aqui eu Sim. falo que somos membros do elenco. Porque nós estamos aqui para dar um grande espetáculo, né? Esse é o grande objetivo. Nós estamos aqui na empresa, no mundo, para dar um grande espetáculo, né? Um grande espetáculo em tudo. E a excelência vai muito de encontro com esse grande espetáculo. Não sei se você já reparou, mas eu tenho uma faixa amarela, que isso é um conceito da Walt Disney, né? Que quando nós atravessamos a faixa amarela e entramos no showroom, que é o atendimento ao cliente, aqui começa o grande espetáculo. Por quê? Porque nós temos que ter nível hard de empatia, de entender o que é importante na vida das pessoas. E eu acho que você faz isso muito bem. Nós, a Hunter Douglas, faz isso lindamente. Penso, uma empresa centenária, uma empresa gigante que está no mundo inteiro e consegue levar essa parte humanizada, que negócios são pessoas. Inclusive, aprendi muito. Eu falo que a minha faculdade foi a Hunter Douglas, 28 anos de Bela Arte, 28 anos de Hunter Douglas, e esses são os primórdios de quem fundou a Hunter Douglas, né, que é a família Sonnenberg, que negócios são pessoas. E eu acredito muito nisso, e eu falo que tudo se resume a 2 P's. Só para a gente finalizar, que a gente não quer acabar, né? Você Não. viu? A gente não quer. Pessoas e E processos. Exato. Não tem negócio sem pessoas boas, gente boa e processos. Porque se tiver só um e não tiver o outro também, a coisa não anda. Né? Então nós precisamos dos 2 fatores, para mim são muito importantes. Estou aqui na luta, aqui na Bela Arte, para conseguir isso, viu, gente? Para conseguir aprimorar cada dia mais na questão principalmente de processos. Estamos numa fase agora de processos, né? Porque pessoas, isso faz parte da minha cultura, que eu falo que a Bela Arte, assim como a sua empresa, como a Hunter Douglas, pode ser, eu falo que pode ser uma empresa desse tamanhozinho, pequenininha, uma empresa gigante. Ela é a cara do dono. Você acredita nisso? Acredito. Ela é a sua. Então, assim, a nossa Mariela alma, né? Romano, ela leva, o seu escritório leva o seu nome. Então, é lógico que a gente pensa, Mariela Romano é a cara da Mariela Romano. A Hunter Douglas não leva o nome do dono, né? Mas é a cara. Elas são os primórdios de quem fundou. E a Bela Arte não leva o meu nome, Kaylin, mas é a Kaylin. A Bela Arte é os primórdios da Kaylin, a cultura da Kaylin, o caráter da Kaylin. E eu acredito muito nisso. E é isso. Então, acho que nós podemos finalizar. Para quem tinha que sair antes, gostou, né? Eu vou agradecer Você gostou? muito. Eu gosto. Não, eu Você adoro gostou? falar. Eu sabia que eu ia ter problema E com esse horário. você contribuiu muito Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Eu tiro daqui várias contribuições. Você quer falar mais alguma coisa, Vivi? Não, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com a Mariela. A gente tem um trabalho de muitos anos uma jornada voltada para todas essas importâncias, né? todos esses processos. Na verdade, a questão da antecipação começou aqui com você, né? A gente começou como um teste, vamos definir alguns passos diferentes de como antecipar algumas importâncias da obra voltado para a cortina, que é um produto tão visto para ser um produto final, né? Como Só para almofada, decorar. né? E quanto isso foi importante para a estruturação dos projetos e acabamentos e tudo mais. Então, é um momento especial de contribuir, de dividir com vocês e quem assistir também a esse vídeo, a esse programa, e dizer que às vezes sair da zona de conforto
e tentar algo diferente dá medo, você fica postergando isso por muito tempo. É verdade. Mas quando a gente muda, A mesmo, chave. mesmo com medo, mesmo para testar inicialmente, e aí você começa a colher resultados diferentes, você nunca se arrepende de ter dado o primeiro passo. É Então, verdade. vai com medo mesmo. É verdade, eu sempre Só vai, falo né? isso, só Vai, vai. mas vai. Vai com medo mesmo. Eu falo que é atitude, né? Esse é o nosso primeiro podcast. Eu estava nervosa, viu, gente? Posso falar aqui? Vou falar aqui. Estava super nervosa com esse primeiro, mas está tudo bem. As meninas falaram assim: seja você mesmo. Então eu estou aqui, eu mesma, eu mesma. E eu agradeço muito a todos vocês, né? As duas, e agradeço a nossa audiência também. Muito obrigada. E aquilo que você falou, sair da zona de conforto não é fácil, é desafiador. Tá? Mas eu acredito muito que está nas nossas mãos a mudança de cultura, de comportamento de consumo. Eu falo que está nas nossas mãos. Antes, a arquitetura, ela tinha uma parede de vidro. Hoje, a arquitetura são 3 paredes de vidro e uma parede de alvenaria. Porque chegamos à conclusão que morar bem, viver bem, é você trazer a criação de Deus para dentro da casa da gente, que é o céu, a natureza, o verde. Isso faz muito sentido para se viver bem. Então, acredito muito no poder do ambiente maravilhoso, um ambiente projetado, planejado, antecipado para o humor das pessoas, para as pessoas viverem bem. O humor das pessoas está totalmente ligado ao ambiente. Totalmente ligado ao ambiente, eu acredito muito nisso. Então é isso, é a gente sair da zona de conforto, vamos fechar assim, Sim. sair da zona de conforto, acreditar, que tudo é acreditar, e acreditar nada mais é do que ter fé. E o que é fé? É acreditar naquilo que você não está vendo, mas você tem convicção que vai acontecer. Então é isso, e é com essa mensagem que eu finalizo hoje o nosso primeiro podcast, Quem Antecipa Governa.